Ah, uhul, o Maracanã é nosso. Se você já teve a oportunidade de estar lá nas arquibancadas do Maracanã e gritar isso, você é um torcedor privilegiado, sim. E se você tem redes sociais, como todo mundo aproveitou a ocasião para fazer um post na internet e ganhar uns likes, você já está sabendo que o Maracanã completou 70 anos de história nessa semana. Eu sou Felipe Lucena, você já está cansado de saber que isso é São Paulo e o assunto do dia é a história do São Paulo Futebol Clube nesse palco mágico do futebol brasileiro, neste palco histórico do futebol brasileiro, o Estádio Mário Filho, o Maracanã. 136 jogos, 31 vitórias, 38 empates e 67 derrotas. Esse é o retrospecto do São Paulo no Maracanã ao longo dos últimos 70 anos, ao longo de toda a história do Estádio Mário Filho. É normal ter um retrospecto negativo porque a maioria desses confrontos são contra clubes do Rio de Janeiro que estão acostumados a jogar como mandantes no Maracanã. Mas o São Paulo também tem alguns momentos muito bons vividos no principal estádio do Rio de Janeiro, no maior estádio do futebol brasileiro. E para fazer a nossa homenagem, a gente selecionou as 10 partidas que a gente considera as mais marcantes do São Paulo no Maracanã ao longo do século XXI. Já vamos avisando, não tem só coisa boa. E vamos começar inclusive com algumas lembranças meio chatas. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. O São Paulo sai na frente do Flamengo com um gol muito bonito do Hernanes, mas toma a virada, perde por 2-1. Naquela época, o Flamengo estava em 6º lugar, o São Paulo em 2º, mas esse jogo teve consequências muito graves na tabela final do Campeonato Brasileiro, porque, se você lembrar, o Flamengo foi campeão, o São Paulo ficou em 3º e a diferença entre eles foi apenas de 2 pontos. Então, se o São Paulo tivesse vencido o Flamengo naquele dia, a situação poderia ter sido completamente diferente. Quem sabe o São Paulo teria conquistado o tetracampeonato brasileiro. A lembrança ruim que ficou para o torcedor São Paulino nesse dia e que é difícil do São Paulino esquecer é o pênalti cobrado pelo Petkovic que o Rogério Ceni defendeu. A arbitragem mandou repetir a cobrança e o Pet marcou o gol para a alegria do torcedor do Flamengo. Foi o gol de empate, o Zé Roberto viria a marcar o gol da virada. Muito São Paulino jura que o Rogério Ceni não se adiantou de jeito nenhum nesse lance, mas a arbitragem entendeu que ele deu um passo à frente e acabou mandando voltar aquela penalidade para o Flamengo. Quartas de final da Libertadores de 2008. Você já sabe como essa história vai terminar, né? E não é muito legal o fim. Mas o começo até que foi legal para o São Paulo. O São Paulo ganhou o jogo de ida por 1-0 no Morumbi. Gol do Adriano, que na época estava comemorando o fato de ter sido convocado novamente para defender a seleção brasileira. Era talvez o principal jogador em atividade aqui no Brasil. E o São Paulo levou uma vantagem não muito confortável, mas uma vantagem para o Maracanã. O Fluminense abre o placar, desfaz a vantagem do São Paulo logo no primeiro tempo. Só que aos 25 minutos do segundo tempo, o Adriano aproveita uma jogada do Aloysio e, para variar, faz um gol de cabeça que deixava o São Paulo com uma mão na vaga para enfrentar o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. O Fluminense precisaria fazer 2 gols em mais ou menos 20, 25 minutos contando os acréscimos, e aquele time do Muricy Ramalho, a gente sabe muito bem, não costumava tomar muitos gols. O problema é que logo na saída de bola, o Dodô faz 2-1 para o Fluminense. Aí o Fluminense fica com esses mesmos 20, 25 minutos para fazer só mais um gol. O São Paulo aguentou firme até os 48 minutos do segundo tempo, quando o Adriano perde uma bola no campo de ataque, que era só ele ter segurado, cede um escanteio para o Fluminense e aí na cobrança acontece o que você sabe. Bom, passado esse momento bad vibes, vamos para a parte boa da nossa lista, parte feliz para o torcedor São Paulino. Mas antes disso, para você deixar a gente aqui no Isso é São Paulo feliz, já aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal, porque vem muita coisa boa por aí, como que a gente vai falar agora. E a gente vai falar agora da Copa Sul-Americana de 2003, a primeira fase, a fase brasileira, em que o São Paulo enfrentou o Fluminense. Era um São Paulo que tinha alguma dificuldade para vencer mata-matas. O São Paulo tinha um estigma de jogar bem
competições de pontos corridos, de ir bem na primeira fase dos campeonatos, mas não vencer os mata-matas. E aquela Copa Sul-Americana de 2003 começou um pouco a virar essa chave, apesar do São Paulo ter sido eliminado pelo River Plate na semifinal. Mas o São Paulo jogou bem praticamente todos os mata-matas, inclusive esse da eliminação. Esse que eu tô falando contra o Fluminense começou no Morumbi com uma vitória por 1-0, gol do Kleber Gladiador, que à época nem gladiador era ainda, aos 37 segundos do primeiro tempo. Luiz Fabiano foi expulso nessa partida, ele era o principal jogador do São Paulo, então o tricolor vai para o jogo de volta no Maracanã com um desfalque importantíssimo, mas com uma vantagem. Atingiu? Fiz um gesto, alguma coisa? Você fez de propósito, Luiz? Tá brincando, falar que eu fiz de propósito. O Fluminense desfaz essa vantagem, abre o placar com o gol do lateral esquerdo Jadilson, que depois jogaria também no São Paulo, e ia levando a partida para os pênaltis, até que já depois dos 30 minutos do segundo tempo, o São Paulo consegue o empate com um gol do Diego Lugano, zagueiro que não costuma marcar gols. Foi o primeiro dele com a camisa do São Paulo, um gol bonito, um cabeceio todo cheio de contorcionismo. O São Paulo empata e se classifica e começa a criar ali um embrião de uma equipe cascuda, uma equipe que viria, depois de passar por mais experiências em 2004, a ser campeã de praticamente tudo de 2005 para frente. Corta para o Campeonato Brasileiro de 2007, empate por 1-1 entre Fluminense e São Paulo, o gol do Fluminense marcado de pênalti pelo Thiago Neves, o gol do São Paulo marcado pelo zagueiro André Dias. Esse não é o jogo mais emocionante da trajetória do São Paulo no título brasileiro de 2007, mas ele tem uma peculiaridade que o coloca na história do clube até certo ponto. Você sabia que só 4 goleiros do São Paulo estrearam defendendo pênalti? O Getúlio na década de 70, o Sidão na Florida Cup de 2017, o Rogério Ceni, porque ele não poderia ficar fora de nenhuma lista que englobe recordes ou marcas históricas emblemáticas, e o Fabiano, o goleiro que teve uma passagem longa até pelo Porto e hoje joga no futebol do Chipre. Naquele dia, ele defendeu uma cobrança de pênalti do Gabriel, que havia sofrido um pênalti meio mandrake do Hernanes, e garantiu um pontinho para o São Paulo no Maracanã. O Fabiano teve apenas uma partida com a camisa do São Paulo como profissional, foi justamente essa, e defendeu um pênalti entrando para a história do clube no estádio do Maracanã. Seguimos no Campeonato Brasileiro de 2007, agora na 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno, o jogo que colocou o São Paulo na rota do título. O São Paulo tinha acabado de assumir a liderança do campeonato depois de vencer o Grêmio e foi enfrentar o Botafogo do Cuca no Rio de Janeiro. O Botafogo não perdia no Maracanã havia 25 jogos, na época estava perseguindo um recorde de invencibilidade no estádio e pertencia ao Flamengo de 79. Só que o São Paulo teve uma atuação soberana naquele dia, ganhou por 2-0, gols do Alex Silva e do Leandro e ainda tirou o Botafogo do sério. O Túlio, volante daquele Botafogo, foi expulso depois de acertar um chute no rosto do Leandro Guerreiro, que estava caído no gramado. Na mesma partida, o Luciano Almeida deu uma entrada mais forte no Reasco, lateral direito equatoriano, que teve uma passagem apagada pelo São Paulo e quebrou a tíbia da perna esquerda do jogador. Até por causa das lesões, o Reasco não conseguiu jogar bem no São Paulo. Mas o que ficou daquela partida foi a maneira como o São Paulo conseguiu se impor, abrir 5 pontos de vantagem na liderança em relação ao Botafogo, que era o vice-líder da ocasião, e começar a embalar rumo ao pentacampeonato nacional, que seria conquistado com 4 rodadas de antecedência sob o comando do Muricy Ramalho. Já que eu falei do pentacampeonato do São Paulo em 2007, vamos lembrar que depois daquela conquista rolou uma troca de provocações entre São Paulo e Flamengo, porque o São Paulo se considerava o penta único, o Flamengo dizia que era o primeiro penta por causa daquele brasileiro de 87, enfim, criou-se uma rivalidade que contagiou as duas torcidas. E na 6ª rodada do Brasileirão de 2008, as duas equipes se enfrentaram no Maracanã com mais de 55 mil pessoas, obviamente a maioria delas torcedoras do Flamengo, e o São Paulo conseguiu vencer o até então líder
líder invicto rubro-negro por 4-2 com uma atuação muito boa. 2 gols do Borges, um do Aloísio e um do Éder Luiz já no fim do jogo, com assistência do Rogério Ceni. O São Paulo naquela época ainda estava em 6º lugar do Campeonato Brasileiro, o Flamengo manteve a liderança depois da 6ª rodada, mas no fim das contas a gente sabe, o campeão brasileiro de 2008 foi o São Paulo, que aí então passou a ser, naquele momento, o primeiro hexa da competição, sem nenhuma contestação, e também o primeiro a ganhar 3 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro. Aproveitando que a gente citou a assistência que o Rogério Ceni deu para o Éder Luiz contra o Flamengo em 2008, vamos para uma das atuações mais especiais do mito pelo São Paulo. Lá em 2001, na semifinal do torneio Rio-São Paulo, o tricolor paulista venceu o Fluminense no Morumbi por 1-0, perdeu por 2-1 no Maracanã. No tempo normal, o Rogério já fez uma defesa maravilhosa num chute cruzado. O Galvão Bueno, na narração, classifica essa defesa como um milagre de Rogério Ceni. E aí, a decisão do finalista que enfrentaria o Botafogo foi para os pênaltis. Cada equipe bateu 9 penalidades e o Rogério, além de converter a dele pelo São Paulo, defendeu 3 cobranças do Fluminense, uma do Rony, o atacante, uma do César e a última do Jorginho, que depois seria técnico, inclusive com passagem pelo Palmeiras. O Rogério marcou ainda no Maracanã, um bônus aqui para vocês, 2 gols. Um de falta e outro de pênalti, os 2 foram contra o Fluminense. Quando se fala do Rio-São Paulo de 2001, título inédito do São Paulo, as pessoas costumam lembrar do Kaká virando o jogo no Morumbi, marcando 2 gols e garantindo o título ao São Paulo com uma vitória por 2-1 no jogo de volta. Só que muita gente esquece que o jogo de ida foi 4-1 para o São Paulo, então mesmo que o Kaká não existisse, não entrasse, não marcasse aqueles 2 gols, o São Paulo muito provavelmente teria sido campeão. E o São Paulo venceu o jogo no Maracanã por 4-1, com 2 gols do Luiz Fabiano, 1 gol do França e 1 gol do Carlos Miguel. O França, em uma entrevista recente ao Globo Esporte, comentou que ele e o Luiz Fabiano mataram a cobra no primeiro jogo e o Kaká ficou com os louros do título no jogo de volta ao marcar os 2 gols, sendo que a partida já estava praticamente definida a favor do São Paulo por causa da vitória no jogo de ida. É um título que o São Paulo tem, comemorou, deu a volta olímpica no Morumbi, mas construiu no Maracanã pela semifinal que a gente falou e também por essa goleada no jogo de ida contra o Botafogo. Falemos então de partidas um pouco mais recentes para completar nossa lista. Campeonato Brasileiro de 2014, o São Paulo que acabou sendo vice-campeão, mas que tinha time para disputar com o Cruzeiro e ser campeão, tanto é que ganhou aquela partida contra o Cruzeiro no Morumbi, uma partida que era considerada decisiva, mas enfim, o São Paulo foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo e ganhou por 2-0 com uma das melhores atuações que o Paulo Henrique Ganso teve com a camisa tricolor. Ele marcou os 2 gols daquela partida, deu um show no gramado do Maracanã e fez o Rogério Ceni, que é sempre muito exigente, sair de campo dizendo que quando o Ganso tá ligado, ele faz coisa que os outros não fazem. Ele é diferente, ele é acima da média. Um elogio desse vindo do Rogério Ceni não é qualquer coisa, e o Ganso aquele dia conseguiu arrancar essas palavras do mito. E para completar a nossa lista, a nossa relação de partidas emblemáticas, marcantes do São Paulo no Maracanã ao longo do século XXI, Brasileirão de 2018, primeiro jogo depois da Copa do Mundo, o São Paulo do Diego Aguirre joga contra um Flamengo que vinha empolgado, estádio lotado, e ganha por 1-0, gol do Everton, ex-jogador do Flamengo. Ele não comemora ali em respeito ao Flamengo na beira do gramado, mas no vestiário ele é muito festejado pelos jogadores do São Paulo, como a SPFC TV mostrou. Goleiro, pra matar. É o rei do Maraca. O dono do Maraca aqui, ó. Vocês acompanham aí, vocês sabem, né, cara? Você fica com o Reinaldo, com o Diego Souza, você sempre tá rindo. Eu acho que esse ambiente é leve e isso é bom. O Maraca é seu, Evinho! Era o início de
de uma arrancada do São Paulo que levaria a equipe até a liderança do Campeonato Brasileiro e até o título simbólico do primeiro turno da competição, mas que não daria em muita coisa porque, como a gente sabe, o São Paulo perdeu fôlego, perdeu altura e acabou ficando em quinto lugar daquele Brasileirão. Gostou da lista? Tem algum jogo que você tiraria, outro que você acrescentaria e a gente não lembrou? Tem jogos do século passado que você se lembra, são marcantes para você também, fazem você resgatar memórias do Maracanã? Escreve tudo isso nos comentários, o que você quiser, elogios, críticas, estamos abertos também a sugestões e, claro, sempre lembrando, é muito importante que você se inscreva no canal do Isso é São Paulo, que você deixe comentários, deixe likes, ative o sininho, porque a gente está crescendo cada vez mais e precisa do seu apoio para continuar trazendo conteúdo bacana sobre o tricolor para você. Valeu, tchau!